Uau. Essa ideia sua foi simplesmente brilhante pra caramba, hein? Que tal se eu levasse o governante das trevas pra fazer um pequeno piquenique? Caso não tenha notado, isso foi ironia, tá? O que deu na sua cabeça de me trazer até um parque ensolarado que nem esse? Cercado pelo canto dos passarinhos em volta, com os seres humanos gargalhando em meio à brisa. E olha só, dá uma olhada aqui. Tem até florzinhas por aqui. Sinceramente, isso tá no limite de um sadismo lírico, sabia? Você realmente conseguiu o inacreditável. Parabéns. Convenceu dois seres que existiram desde antes do início dos tempos a se envolverem em excursões turísticas adoráveis. Era pra eu estar monitorando milhares e milhares de almas, você me entende? Influenciando os pregadores, sussurrando tentações sutis nos ouvidos dos grandes moralistas. Mas olha só onde é que eu tô agora. Cercado por nada além de verde. E vitamina D? Isso aqui é um inferno elevado à 10ª potência. Você tá de parabéns mesmo, viu? Mas eu não posso te culpar, não é? Você só tá fazendo a sua parte. E aliás, como eu desejo a sua presença perto de mim, eu decidi que eu vou levar na brincadeira. Sabia que essa é, na verdade, a primeira vez que eu caminho entre os humanos sem a intenção de tentar corrompê-los? Não que eu não esteja me sentindo muito tentado. Veja bem, esse é um hábito difícil de largar. Mas é muito engraçado. Normalmente, quando eu apareço diante deles, é para negociar suas almas, oferecer a eles o que desejam, revelar o quanto estão dispostos a cair por um mero gostinho de algum poder. E desde que eu me envolvi com você, não tem nenhum tridente, nenhum enxofre, tampouco qualquer juramento da sua parte. Apenas essa quantidade absurda de luz solar, esse aroma forte de gramado molhado, e um grupo de meros mortais distraídos demais para perceber que o próprio Lúcifer se encontra bem aqui. Aliás, por que eles estão me olhando como se eu fosse uma aberração? Talvez seja o meu traje? A cor dos meus olhos? Por serem vermelhos que nem rubis? Será que eu sou realmente tão diferente assim em comparação com vocês? Olha que eu fiz o melhor que eu pude para criar uma imagem perfeita para chamar a sua atenção. Nara, por favor. Eu trabalhei muito para parecer perfeitamente humano. Com uma pele impecável, proporções ideais, cabelo sedoso e olhos escuros totalmente marcantes. Mas eu vou ter que admitir para você. Eu tô adorando quando eles estão me olhando assim sem conseguir entender o que realmente estão vendo. Algumas pessoas ali estão me olhando com inveja. Outras pessoas ali estão sentindo um pouco de aversão, mas ninguém pode ignorar o fato de que eu sou facilmente reconhecível. Afinal, é apenas natural que eu seja capaz de ler os pensamentos dos humanos. Fui eu quem criei suas indulgências, não foi? Aliás, o que é um desejo se não uma forma sofisticada de adoração? Eu me pergunto, mano, será que eu devia fazer com que todos aqui se ajoelhem perante mim? Talvez por um motivo especial, talvez por medo. E se eu soltasse meu exército de demônios nesse mundo maravilhoso só pra ver o que acontece? Pois é. O Miguel aniquilaria todos eles em questão de segundos. E o pior é que aquele exibido não é o único arcanjo que é extremamente poderoso. Isso é tão injusto, esse comboio de arrogantes. Especialmente os 3 idiotas sagrados. O próprio Miguel, Gabriel e Uriel.
Estão sempre por aí pairando sobre a minha cabeça como se fossem inspetores morais celestiais. Um trio de pavões emplumados. Cada um pensando que é o protótipo da virtude, mas no fundo, lá no fundo, eles adoram seus próprios eus dissimulados. O Gabriel com a sua maneira ostensiva como mensageiro, sempre com aquela vozinha pomposa, recitando um bando de decretos como se fosse um papa. E o Uriel, o mais enfurecedor de todos, sempre calado com aquela cara de paisagem, vigilante como se fosse um falcão. Ele pensa que manter a boca fechada é um mérito especial. Aquele grande babaca. E claro, o Miguel, né? O glorioso e grandioso Miguel. O pequeno servo dourado, a lança do Todo-Poderoso, o queridinho da criação. Sabe o que eu mais odeio nele, mano? Eu vi o Miguel caminhar pelos corredores do céu como se tivesse nascido da própria luz. Cada passo que ele dava fazia os outros endireitarem a postura. Ele costumava olhar para mim de cima, e eu via naquele olhar brilhoso, frustrante de alguém que tinha certeza que está absolutamente certo a todo momento. O mesmo tipo de olhar que ele lançou de lá quando eu caí lá de cima. E no entanto, o que é mais enfurecedor, ele não nutre ódio nenhum. Nunca demonstrou. O Miguel não odeia ninguém, nem mesmo a mim. Isso torna ele completamente insuportável. Porque eu o detesto com cada partícula do que resta dentro de mim. E ele apenas sente compaixão. Isso me emputece. Vai lá, me diga. Você tá achando isso tudo muito engraçado, não é? Ver o anjo caído sob o sol, falando sobre velhas desavenças, parecendo quase um humano? Mas olha, me diz uma coisa. Quanto tempo você vai me fazer esperar antes de eu poder realmente ter você só pra mim? Eu tô muito, muito impaciente. Mas acho que você já deve ter percebido isso, não é? Sabe o que eu penso? Eu sei que você não vai resistir por muito tempo, não é? Você sempre fica aí corando sem jeito quando me aproximo. Bem, desse jeito. O que você acha de eu sussurrar algumas palavrinhas doces no seu ouvido, hein? Tá tudo bem. Eu realmente não me importo se outros mortais estão assistindo. Na verdade, eu até prefiro, sabe? Exibicionismo é uma fantasia e tanto, você não concorda? Eu poderia pronunciar qualquer palavrinha agora. Uma única sentença. Uma mínima intenção de cativar você. E eu poderia presenciar o paraíso desmoronar dentro da sua cabeça em completo isolamento. Ao contrário dos pequenos soldados alados do Altíssimo, eu compreendo e entendo os humanos de cima a baixo. Todos eles estão dançando como pequenos palhaços na palma da minha mão. Eu sei o que faz cada um deles tremer, o que cada olhar tenta esconder, o que cada oração tenta recusar. Afinal, fui eu que criei o sentimento de desejo. Possivelmente eu me tornei alguém verdadeiramente curioso. Intrigado com o que há de tão especial nessa tal espécie humana em particular que o Miguel e os outros insistem em conservar. Talvez eu deseje entender o que faz os meus irmãos idiotas acreditarem tão fortemente em alguma coisa que tem destruído praticamente tudo que toca. Ou quem sabe, talvez eu apenas deseje encontrar uma pequena falha no seu olhar, uma lacuna, uma rachadura, qualquer coisa no seu âmago. Qualquer coisa que me comprove que você é exatamente como todos os outros. Frágil, paradoxal, indigente. Olha só pra mim. O principal adversário de tudo que é considerado puro nesse universo. Andando lado a lado em um simples passeio de domingo com uma longa conversa junto de um mortal cabeça dura. Se o Gabriel visse isso, ele começaria a escrever uma nova epístola. O Uriel, por outro lado, só ficaria me encarando com aquela cara de paisagem de novo. Daquele miserável.
Mas enfim, chega de falar dos menestréis celestiais. Deixe que eles fiquem lá em cima pulindo suas auréolas e ensaiando seus discursinhos sobre amor divino. Em contraste, vamos continuar, eu e você, bem aqui, vivendo a versão mais bizarra de um encontro totalmente proibido. Me diga honestamente, mano, se alguém olhasse pra nós agora, o que essa pessoa pensaria? Nos veria como um casal? Talvez um caso de sequestro? Ou uma cena de possessão prestes a começar? Você deveria ver as expressões nos rostos de cada um desses paspalhos aqui. Aquela senhora ali com o cachorro já me olhou umas 3 vezes. E olha que eu ainda nem fiz nada. Acho que eu tenho esse efeito, sabe? Quero dizer, eu sou o pecado vestido de anjo, e eu tenho esse charme que faz as pessoas questionarem sua própria fé. E a melhor parte é que eu nem preciso me esforçar. Ah, não precisa ficar com vergonha, meu bem. Sabe, vou te dizer uma coisinha. Só de pensar que lá em cima eles costumavam dizer que o sol era uma bênção, um presentão. Ah, que bando de imbecil. Aquilo ali em cima, aquela bola amarela desgraçada, é uma tortura térmica. Eu vou sair daqui todo queimado, tô até vendo. Se o palhaço do Miguel curte esse tipo de coisa, eu vou retirar tudo que eu disse sobre ele. O idiota é mais masoquista do que eu pensava. Me responda honestamente, Hillman. Se eu tocasse sua mão agora, o céu mandaria um relâmpago pra cá? Ou será que algum dos meus irmãos viria pessoalmente me arrastar pra longe? Olha só. Dá uma olhada nisso. Até os pássaros estão me ignorando. Nem mesmo esses animaizinhos respeitam mais o demônio. Você sabe quanto a decadência chegou quando um pardal vira as costas pra você? Me diz uma coisa, mano. O que você realmente pensa da raça humana? Não me dá uma dessas respostas aí de manual, não, tá? Eu quero saber o que você realmente acredita. Seu olhar me diz que você perdeu parte da sua confiança, mas eu quero ouvir isso da sua boca. Vamos? Me entretenha. Não, você acredita realmente que ainda tem tantas coisas inocentes por aí, não é? Tão ingênuo. Que sensação tão prazerosa. Quer saber o que eu posso acrescentar a esse seu discurso tão altruísta? Na minha visão, os humanos são adoráveis brinquedinhos. Alguns mais do que outros, é claro. Alguns se quebram muito rapidamente. Outros demoram mais pra perceber que nasceram já partidos, sabe? E o meu passatempo favorito de todos é fazer com que todos eles vejam como são hipócritas. Isso é muito mais divertido do que qualquer coisa que eu possa fazer. Basta cutucá-los no lugar certo e voa lá. O santinho se torna um selvagem. O mártir se torna um trapaceiro. E o prebístero... Bem, os padres sempre tiveram um talento natural para mentir, não é mesmo? Pastores, sacerdotes, todos aqueles personagens usando uma batina branca. Eles pregam uma virtude com os seus lábios, mas as suas mãos... as suas mãos têm uma história completamente diferente para contar. Eles são mais próximos de mim do que qualquer pessoa. Muitos advogam o bem tão fervorosamente e nem sequer sabem o que isso significa. A bondade? Não me faça rir. A bondade é apenas uma desculpa elegante para o ego humano se sentir confortável. É uma fragrância que mascara o cheiro da culpa. Tá me entendendo? Escuta, toda boa ação tem um gosto amargo em outro lugar. Alguém sempre vai pagar a fatura. Pensa comigo. Quando alguém faz uma doação, essa pessoa quer ser apreciada pelas outras. Quando alguém perdoa alguém, quer ter uma noite de sono melhor. Quando socorre uma pessoa em perigo, quer ser celebrado como um herói. Até mesmo o amor, essa coisa linda e celestial que tanto idolatram, é uma barganha disfarçada.
Eu te amo porque você me faz sentir bem. Sempre isso. Sempre tem uma compensação. Escuta, humano. O bem e o mal são apenas fruto da perspectiva de cada um. Quando um ser humano escolhe fazer o bem, inevitavelmente vai magoar outra pessoa. Salva uma vida enquanto condena a outra. Protege uma vida enquanto ao mesmo tempo está abandonando outra pessoa. Apoia alguém e nesse processo destrói o equilíbrio de um outro. As decisões são assim. Uma teia enorme e pegajosa. E quanto mais as pessoas tentam se libertar dela, mais ficam entaladas. E sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Sempre me consideraram um manipulador. Mas quem precisa ser convincente quando a natureza humana já faz todo o trabalho por mim? Eu apenas acendo um fósforo. O combustível vem propriamente de vocês. E ainda afirmam que eu sou o grande vilão. Ah, por favor. Eu sou apenas um mero representante. São vocês que têm medo dos seus próprios rostos, me entendeu? Mas relaxa, eu gosto de segurar espelhos. Especialmente quando mostram alguém tão interessante para se olhar. Just like you. Sabe, eu fico me perguntando o que seria necessário para você baixar essa guarda. O que eu teria que fazer para você ceder um pouquinho? Apenas o suficiente para parar de fingir que não tá sentindo nada. Porque eu sei que você já sente alguma coisa. Eu faria qualquer coisa que fosse necessária, percebe? Qualquer coisa. Palavras, toques, garantias, profanações. Basta escolher sua própria abordagem. Me diga o que você deseja e eu vou cumprir. É simples assim. Sem céus, sem infernos, sem consequências. Apenas nós dois e essa sua respiração suspensa que você tá tentando esconder. Ou talvez eu apenas possa parar de perguntar e simplesmente te conduzir. Olha pra mim. Eu não vou morder você sem seu consentimento. Mas confesso, é difícil me controlar quando o seu pecado sorri pra mim assim. Quase me dá vontade de... Vamos ver se eu me lembro bem o que você tinha dito antes. Não, Miguel, pode ficar tranquilo, eu vou me comportar, não precisa se preocupar. O que é isso que eu tô vendo agora? Dá pra parar com isso, Lucy? Tá começando a ficar muito indecente. Você gosta tanto assim de testar minha paciência, seu canalha? Aqui está ele, pontual como sempre. O patrulheiro dourado do amor platônico. Calma, Miguel, calma. Eu só tava testando os limites da nossa trégua, só isso. Uma trégua que você acabou de quebrar, aliás. Você tinha prometido que ia se conter, não lembra? Ah, qual é? Eu tentei, eu juro por todos os meus chifres. Mas você sabe como é difícil. Os humanos têm essa maneira irresistível de atuar. É sério, Miguel, você devia experimentar ser tentado de vez em quando, sabe? Faz maravilhas pro seu humor. Já passou da hora. Vocês dois estão juntos a metade do dia. E sejamos sinceros. Você já teve liberdade mais do que suficiente para testar toda a sua resistência moral. Agora é minha vez. Dá pra sair do caminho? Ah, é sério mesmo? É a vez do lourinho exemplar? Deixa eu adivinhar. Vocês vão rezar juntos? Vão meditar? Vão fazer um retiro espiritual em um viveiro? Afinal, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que a gente veio parar aqui? Esse não é o lugar que a gente combinou trocar. Miguel, cara, você é um perseguidor maldito, não é? Você tá perdendo a manha dos seus insultos, Lucy. Pelo contrário, na verdade. Eu me interrogo sobre o que teria acontecido se eu não tivesse intervido, certo, seu pilantra? Eu mandei você não tentar nenhuma obscenidade, não foi? Bom, independente disso, eu e o humano aqui vamos ao aquário. Me pediu pra esperar e eu respeitei o pedido.
E honestamente, eu mal posso esperar pra ir. Ah, um aquário. Mas é claro, que lugar melhor pra um anjinho do que um recinto cheio de criaturas presas em vidros, nadando em círculos, né? É praticamente o paraíso de um controlador que nem você. Quer mesmo me deixar de mau humor? Bem, agora? Continua tentando. Você vai acabar se arrependendo. Tá bom, eu entendo. Vocês querem passear juntos? Não tem problema. Dá pra parar de olhar pra mim assim? Eu já entendi, eu não vou mais fazer piadinha. Eu vou aproveitar o tempo livre pra fazer alguns artesanatos por aqui, tá? Lucifer. Eu tô brincando, se acalma, cara. Você precisa relaxar mais, falando sério. Essa sua pureza aí vai te matar antes que eu tenha chance. Tá bom, eu vou pra casa. Prometo não fazer nada com ninguém. Pelo menos até vocês voltarem. Divirtam-se com os peixinhos, meus amores. Mas não demorem muito, tá? O devasso aqui pode sentir falta de um pouquinho de calor humano. Tchau, tchau. Até já já. Esse cara me dá dor de cabeça às vezes. Eu não sei porque eu ainda insisto. Bem, em primeiro lugar, eu fico muito agradecido por você ter me convidado. Eu falo sério. É a primeira vez que eu tenho um compromisso desses, um encontro, se é que você pode chamar assim. E bem, saber que foi uma ideia sua me deixa estranhamente feliz. Além disso, eu considerei a sua oferta de passar um tempo a sós com cada um de nós realmente esplêndida. E também muito justa. Você é sempre muito gentil, sabia? Na verdade, eu vi o anúncio desse aquário na chamada internet que vocês mortais usam e eu fiquei muito interessado. Eu já ouvi os relatos dos serafins milhares de vezes sobre esses seres marinhos. Mas ouvir sobre algo e ver com os próprios olhos são duas coisas totalmente diferentes. E eu não tive muito contato com esse mundo, sabe? Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Aliás, como foi o programa, quer dizer, caminhada com o Lucifer? Ele fez mais alguma das suas travessuras habituais? Algo tão comum e acolhedor como um piquenique com um demônio deve ter sido, no mínimo, estranho de se participar. E se ele tentar qualquer uma das suas insinuações novamente, me informe imediatamente, para que assim eu possa avaliar a necessidade de cortar a cabeça dele. Ora essa, não se preocupe, ele não iria sofrer muito. Apenas o suficiente por tentar manchar algo que pertence à própria eternidade. Eu tô brincando, mas não inteiramente. Eu só não quero que ele ponha minha paciência à prova hoje, entende? Eu estou em um estágio frágil de expectativa. Bem, aqui estamos nós. Pra onde a gente... Olha só aquilo. É simplesmente magnífico. Eles estão se movendo como se o mundo tivesse uma gravidade diferente. No início, nos primórdios, como havia muito trabalho a ser feito, eu só podia escutar sobre essas criaturas fascinantes. Agora vê-las assim tão de perto é estranho, mas é muito bonito ao mesmo tempo. Eu não posso agradecer você o bastante por ter me trazido aqui. Obrigado por acatar meu pequeno pedido. Desculpa eu ter sido tão egoísta. Eles são tão pacíficos. Como se não conhecessem o conceito de pressa. Viver completamente rodeado por águas tão calmas deve ser como habitar dentro de uma oração. Tão constante, mas tranquilo. Olha como todos eles estão se deslocando. Cada movimento das suas caudas parece ter uma função específica. Mas mesmo assim não tem nenhum tipo de urgência. Talvez seja esse um dos grandes segredos da criação.
ser capaz de continuar a existir sem ter que comprovar absolutamente nada. Eu confesso que é raro ficar sem palavras. Mas o fato de eu estar aqui com você me recorda que o Criador também tem senso de humor. Ah, olha aquele peixe ali. Ele tem o formato de uma lágrima. Oh, aquele outro pequenino ali parece um anjo de cabeça para baixo. É aquilo que chamam de arraia? É bonito. Oh, e aquele ali com aqueles olhos enormes? Parece o próprio Lúcifer quando tenta disfarçar um elogio. Mas eu tô muito surpreso que o dia com ele tenha terminado sem ferimentos. Ele tem esse dom de testar o limite, e às vezes quase me convence de que faz isso apenas pra ver até onde eu vou tolerar ele. E honestamente, tem vezes que eu penso que eu já o aturei por mais tempo do que eu deveria. Mas você parece acalmar até mesmo o caos dele. Isso é muito incomum, pra dizer o mínimo. Você tem ideia de como é difícil pra alguém como eu não reagir fortemente quando eu vejo ele provocando você daquele jeito? Eu disse que eu ia cortar a cabeça dele com uma piada, mas minha espada está o tempo todo perto de mim. E sinceramente é uma conotação que beira até a sátira, não acha? Talvez eu esteja começando a entender o que o pai via de tão precioso em você. Essa mistura de força e fragilidade. Essa sua capacidade natural de perdoar até mesmo o que é prejudicial. De ver beleza onde há apenas confusão. Bom, chega de ficar remoendo conceitos morais por enquanto. Vamos ver as lontras marinhas, certo? Eu prometo não decapitar ninguém pelo caminho. Nem mesmo nos meus pensamentos. Palavra de anjo. Então essas devem ser as tais das lontras, não é? Meu Deus. Olha pra elas. Elas estão dando risadinhas. Quer dizer, não exatamente, mas parece que sim, não é? Esses sons que fazem, essas pequenas patas. Olha ali, tem uma delas que tá segurando uma pedrinha. Será que ela tá brincando com ela? Isso é um absurdo. Criaturas como essas realmente existem. Elas vivem como se não houvesse peso nenhum no mundo. Quer dizer, olha só o que diz a instrução. Elas se abraçam para dormir? Sabe, no céu, quando estávamos todos reunidos, sempre havia um silêncio quase sepulcral. E todos nós ficávamos acordados o tempo todo. E aqui embaixo elas dormem abraçadas, flutuando. Que ideia mais fantástica. Aquela ali tá me cumprimentando? Isso é um agrado ou uma provocação? Eu posso ser um arcanjo, mas eu admito que eu nunca vi nada tão ridiculamente encantador. Quer dizer, repara só. Elas ficam rodopiando, mergulhando, batendo palmas, e depois elas dormem tão tranquilamente no meio do lago. E ainda conseguem parecer tão graciosas enquanto fazem isso. Mas agora eu entendo por que alguém desejaria vir até aqui. Tem alguma coisa tão reconfortante nesse ambiente? Essas criaturas não se preocupam com propósito, destino ou glória. Elas simplesmente vivem na sua plenitude. Elas brincam, dormem, cuidam dos seus filhotes, mordiscam e brincam novamente. Talvez o Criador tenha deixado para elas um lembrete de que mesmo os seres mais sagrados às vezes precisam apenas flutuar, eu acho. Você me faz sentir assim às vezes, um pouco mais leve, um pouco mais humano, talvez. E essa não é uma confissão que eu faço com muita frequência. Tá, ok. Agora eu pareço uma lontra também, todo sentimental. Mas eu vou dizer uma coisa. Se você ficar rindo muito de mim, eu posso sair por aí exorcizando mais alguns demônios só pra me livrar do meu constrangimento.
expurgar demônios por pura timidez. Isso seria um sacrifício excessivo, você não acha? Talvez eu devesse moderar minha liturgia de zombaria. Eu posso te perguntar uma coisinha? Eu li ali atrás uma placa que tinha a palavra souvenir. O que é exatamente um souvenir? É pra guardar numa caixa? Pra você olhar quando sente nostalgia? E além do mais, o que seria uma lembrança pra vocês, seres humanos? Eu sempre quis perguntar isso. Um símbolo. Um pedacinho do dia que você pode levar pra casa. Guardar o sentimento? Isso é muito interessante. Nunca tinha pensado por esse lado. Eu e os outros arcanjos guardamos memoriais de batalhas e muitos cânticos. Pergaminhos de ordens e decretos, mas nunca uma sensação minuto a minuto. Talvez eu deva me informar um pouco mais, né? Aprender um pouco mais com você? O que é isso? É um presente? Pra mim? Não precisava. Eu não sei nem o que dizer. É um bichinho de pelúcia. É tão pequenininho. É tão fofo. Eu não sei se eu vou conseguir colocar ele na minha túnica. Acho que ficaria um pouco fora do lugar, mas eu posso deixar ele no meu bolso, perto do meu broche. Será que os serafins aprovam acessórios de bichinhos de pelúcia? Olha, muito obrigado por me trazer até aqui. Hoje foi bem revelador. Eu aprendi uma coisa hoje com você. Eu aprendi que nem todas as memórias precisam ser consideradas tão solenes assim. Algumas podem ser um pouco bobinhas e pequenas, mas ainda assim não deixam de ser verdadeiras. Você poderia me acompanhar mais uma vez? Talvez até aquele local com faróis na encosta. Eu ouvi dizer que o pôr do sol se reflete lá como lágrimas douradas. E eu gostaria de experimentar isso com você. Bem, tá ficando tarde. Vamos voltar pra casa? Na verdade, honestamente, você e eu precisamos chegar a tempo pro jantar. Se chegarmos atrasados, o Lucy vai ficar de mau humor. E quando ele fica mal-humorado, sério, você não vai querer ver. Ele parece uma criança indignada e depois se torna um insolente. Mais insolente do que o normal, se é possível. Já reparou como ele fica quando tá de mau humor? Ele começa a implicar com tudo, até mesmo com o jeito que eu amarro meu manto. Então, por favor, só vamos embora, tá? Eu não quero ter que convencê-lo a não provocar todo mundo com piadas ruins durante a refeição. Eu prefiro um Lucy descansado e um pouco irritado a um Lucy mal-humorado e totalmente provocador. E acho que a minha própria eternidade agradeceria isso. Eu não tenho dúvida.